Creio na comunhão dos santos. É um dos artigos do credo que a Igreja sempre recita, recordando, consolidando a sua fé, desde nosso Senhor Jesus Cristo até a sua vinda, que ocorrerá muito em breve. É uma verdade de fé. Como as outras, precisa ser bem explicada, bem compreendida, para ser bem crida. Santos, os nossos irmãos que se encontram na glória, participando da felicidade sem fim, daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Realidade que já é concreta nesta terra, quando pela fé e pelo batismo morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça. A santidade, enquanto estamos a caminho, enquanto sujeita ao tempo, pode crescer e pode sofrer reveses. Crescimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Revés, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. A santidade é um dom, mas também uma conquista. É graça de Deus, portanto, algo imerecido, mas um presente que precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado, acrescido, continuamente elevado com o auxílio divino. Hoje olhamos para a glória do céu e contemplamos, para usarmos a expressão do apóstolo e evangelista vidente João na primeira leitura de hoje, esta multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. São os nossos irmãos que passaram pela grande tribulação, que passaram por essa aventura aqui na terra, que aparecem vestidos com roupas brancas, símbolo da pureza, da graça, da perfeição que lhes foi concedida no dia do batismo. E mesmo aqueles que não foram batizados com a água, batismo sacramental, foram batizados com o sangue, ou pelo menos o batismo de desejo. São os 3 tipos de batismo consagrados pela Igreja no seu catecismo. O batismo de água, o batismo de sangue e o batismo de desejo. Batizar é mergulhar. Cristo foi aquele primeiro que, no Novo Testamento, mergulhou nos umbrais tenebrosos da morte, sepultando com o seu corpo, deixando no sepulcro, sepultados os nossos pecados, e ressurgiu para a vida da graça. E com ele nós ressuscitamos pela fé e pelo batismo, ressurreição, porém, que é uma realidade incoada, já é concreta pela fé e pelo batismo, mas que tende à perfeição quando um dia, ao deixarmos esta terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo, se formos encontrados dignos naquele momento derradeiro, naquele momento decisivo, ou seja, se quando chamados pelo Senhor nos encontrarmos na graça de Deus, reinaremos com Ele. Se ainda houver necessidade após esta vida de uma purificação dos resquícios, isto é, das penas temporais dos pecados já perdoados, quanto à culpa, a purificação na outra vida. Caso contrário, se não houver nada mais a purgar, a purificar, entraremos imediatamente no repouso do Senhor, como o ladrão que se arrependera
crucificado do lado do Senhor, ao pedir ao Senhor: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele, o primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus, escutou daquele que é rico em misericórdia: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o que desejamos, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, desvencilhemo-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os nossos olhos cravados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eis então a igreja a caminho, e ela, com o salmista do salmo que cantamos ainda há pouco, se pergunta: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? O próprio salmista responde, sem esgotar todas as exigências, todos os requisitos, que são muito duros, mas com a graça de Deus possíveis de serem praticados, o perfil da santidade, que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta de forma bem completa, bem profunda, no evangelho que nós acabamos de ouvir. Se o salmista diz, laconicamente, quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, ele não diz tudo. Será preciso esperar nosso Senhor Jesus Cristo para saber qual é o perfil do santo. E penso que a igreja, de forma muito feliz, coloca no evangelho da solenidade de todos os santos qual o perfil da santidade. Mas primeiro é preciso definir o que é santo. Em hebraico, a palavra santo, kadosh, significa o totalmente outro. Rigorosamente falando, só Deus é santo, porque só Ele é separado daquilo que é impuro. É uma incompatibilidade absoluta entre o Deus todo puro, glorioso, abscôndito, que habita em luz inacessível, em quem não há nenhum vestígio de imperfeição, muito menos de pecado, só Ele é santo. E santo 3 vezes, ou seja, santo em plenitude, santo por excelência, mas aquilo que lhe é próprio por natureza, quis Deus Todo-Poderoso, ao criar, fazer com que a criatura, particularmente a humana, pudesse participar da sua santidade. No último versículo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, é dito: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição, portanto, é possível, não por desejo nosso, não por esforço nosso, mas por concessão divina. Todavia, se a santidade em nós é uma forma de participarmos da vida de Deus, realidade que, já disse, é concreta nesta vida, mas porque estamos sujeitos ao pecado, tanto ela tende ao crescimento até a perfeição, quanto se por desleixo de quem recebeu imerecidamente essa dádiva, a dádiva da santidade incoada, concreta pela fé e pelo batismo, pode sofrer revés. Assim, os santos podem, dependendo deles, aqui na terra, podem ser precipitados no fogo do inferno. Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a resposta é dada. O inferno é uma possibilidade concreta para os santos, que não souberam honrar, que não souberem honrar a graça que lhes foi dada a ser conservada, preservada e aperfeiçoada, jamais sem o auxílio da graça de Deus. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Santo Afonso Maria de Ligório define a santidade de uma forma muito bonita. Primeiro, olhando para Nossa Senhora, aquela que quis a vontade de Deus, aquela que obedeceu a Deus incondicionalmente,
Reparem a definição desse grande doutor da igreja, patrono de todos os confessores e moralistas. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Aqui está a forma mais inocente, simples, pura e completa de definir a santidade. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.